As suas articulações impedem-no de viver a vida que deseja. Talvez sejam os joelhos quando tenta levantar-se de uma cadeira, talvez sejam os ombros quando alcança algo numa prateleira, ou talvez seja a sua coluna, rígida todas as manhãs, fazendo sentir-se 10 anos mais velho do que realmente é. Se isso lhe soa familiar, não está sozinho. Depois dos 50, a dor nas articulações deixa de ser apenas um incômodo, torna-se medo. Medo de se mover da forma errada, medo de piorar as coisas. Então começamos a mover-nos menos, e quanto menos nos movemos, mais fracos ficamos. Esse é o ciclo vicioso. Mas aqui está a verdade. Não precisa estar livre de dor para começar a mover-se. Precisa mover-se da forma certa para reduzir a dor. Eu também fiquei preso nesse ciclo, até descobrir um conjunto de movimentos simples, de baixo impacto e com o peso do corpo, que não só protegeram as minhas articulações, como me fizeram sentir forte novamente. Não precisa de pesos pesados, não precisa de um ginásio e não precisa sofrer com o sem dor, sem ganho. Neste vídeo vou guiá-lo através de 3 exercícios suaves com o peso do corpo que aliviaram a minha dor articular e lentamente devolveram força à minha vida. E se só for experimentar um deles, não perca o número 2, mudou tudo para mim. Vamos começar. Exercício 1. Alongamento gato-vaca. Houve um tempo em que eu acordava e sentia como se a minha coluna tivesse enferrujado durante a noite. Levantava-me da cama, rígido como uma tábua, com tensão na lombar e nos ombros, que não desaparecia por mais que descansasse. Foi então que aprendi que o movimento suave e intencional, é o remédio de que as articulações rígidas precisam. O alongamento gato-vaca é uma das formas mais simples e seguras de melhorar a mobilidade da coluna, aliviar a tensão nas costas e nos ombros e acordar suavemente todo o corpo. Como fazer? Comece apoiado nas mãos e joelhos numa posição de mesa, ombros sobre os pulsos, quadris sobre os joelhos. Inspire, deixe o abdômen cair. Levante o peito e incline suavemente a cabeça para cima. Esta é a posição vaca. Expire, arredonde as costas, leve o queixo em direção ao peito e puxe o abdômen para dentro. Esta é a posição gato. Mova-se lentamente entre as duas posições, sincronizando a respiração com o movimento. Faça 8 ou 10 repetições lentas, ou cerca de 1 e 2 minutos. Dica: mantenha os movimentos suaves, não está a forçar nada, e está a convidar as articulações a moverem-se novamente de forma segura. Este movimento tornou-se o meu ritual matinal. Soltou a minha coluna e melhorou a minha postura e devolveu-me a liberdade de rodar, virar e alcançar sem hesitação. Às vezes, o alívio não vem de fazer mais, vem de fazer coisas simples, com intenção. Exercício 2. Flexão na parede. Eu costumava pensar que as flexões estavam fora de questão. Os meus ombros doíam, os meus pulsos pareciam fracos, e cada tentativa deixava-me pior, não mais forte. Então, como muitas pessoas com mais de 50 anos, desisti do treino de parte superior, achando que não valia a pena a dor. Mas isso foi antes de descobrir a flexão na parede. É um movimento simples com o peso do corpo que fortalece o peito, os ombros e os braços, sem sobrecarregar as articulações, sem chão, sem dor nos pulsos, sem medo de cair. Como fazer? Fique de frente para a parede a cerca de 1 braço de distância. Coloque as mãos na parede à altura dos ombros e ligeiramente mais afastadas que a largura dos ombros. Mantenha os pés assentes no chão, o core contraído e o corpo em linha reta da cabeça aos calcanhares. Dobre lentamente os cotovelos
aproximando o peito da parede. Controle o movimento. Depois, empurre de volta à posição inicial. Comece com 2 séries de 10 e 12 repetições, descansando conforme necessário. À medida que ficar mais forte, afaste mais os pés para aumentar o desafio. Erro comum: deixar as ancas caírem ou a cabeça liderar o movimento. Mantenha o corpo alinhado e mova-se de forma suave. Depois de apenas uma semana a fazer flexões na parede diariamente, senti-me mais forte para carregar compras, alcançar objetos no alto e até melhorar a postura. Às vezes não se trata de empurrar mais forte, mas sim de encontrar a forma certa de empurrar. E esta ajudou-me a reconstruir a força da parte superior do corpo, sem desgastar as articulações. Exercício 3. Ponte de glúteos. Durante anos, pensei que a dor no joelho significava que eu tinha de deixar de usar as pernas. Evitava escadas, saltava treinos de pernas e apoiava-me em cadeiras ou corrimões mais do que gostaria de admitir. Mas o que eu não percebia era o seguinte: os meus joelhos não eram o problema. Os meus glúteos eram. Glúteos fracos obrigam os joelhos e a lombar a compensar. E isso é receita para a dor. A ponte de glúteos é um dos exercícios mais seguros e eficazes com o peso do corpo para reconstruir a força da parte inferior sem prejudicar as articulações. Trabalha os glúteos e os isquiotibiais, que têm um papel enorme na estabilização da bacia e dos joelhos. Como fazer? Deite-se de costas com os joelhos dobrados e os pés assentes no chão, afastados à largura da bacia. Deixe os braços relaxados ao lado do corpo. Contraia o core e aperte os glúteos enquanto levanta as ancas do chão. O corpo deve formar uma linha reta dos ombros aos joelhos. Pause 1-2 segundos no topo, depois desça lentamente com controle. Comece com 2 séries de 12-15 repetições e progrida à medida que se sentir mais forte. Erro comum: arquear a lombar ou usar o embalo. A força deve vir dos glúteos, não da coluna. Depois de apenas algumas sessões, notei diferença, não só na força, mas na forma como os meus joelhos se sentiam durante movimentos diários. Este exercício lembrou-me que a força nem sempre começa com grandes levantamentos. Às vezes começa com um aperto pequeno e um pouco de consistência. Não precisa viver com medo das suas articulações. Não precisa parar de se mover por causa de um pouco de dor. O que precisa é do tipo certo de movimento. Movimento que respeita o seu corpo, não que o castiga. Estes 3 exercícios com peso do corpo: alongamento gato-vaca, flexão na parede e ponte de glúteos, podem parecer simples, mas fazem exatamente o que o seu corpo precisa. Depois dos 50, aliviam a pressão, restauram o controle e fortalecem suavemente, sem danificar as articulações. Não precisa de equipamento sofisticado, não precisa de um ginásio, nem sequer precisa estar em forma, só precisa de alguns minutos por dia. E da decisão de começar. Experimente esta rotina por apenas 7 dias. Só isso, 7 sessões curtas, feitas ao seu ritmo, no seu espaço. Se mantiver, prometo que sentirá uma mudança, menos rigidez, mais força e um renovado sentido de controle sobre o seu corpo. Se este vídeo lhe foi útil, diga-me nos comentários. Gostaria muito de saber o que mudou para si. E se conhece alguém com mais de 50 anos que luta com dor nas articulações ou sente que está a perder força, partilhe isto com essa pessoa. Pode ajudá-la a mudar a situação. Carregue no botão de subscrever se ainda não o fez, porque aqui não deixamos a idade decidir o que podemos ou não fazer. O seu corpo ainda tem muito potencial. Vamos desbloqueá-lo juntos.